Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em missão, como vocês estão. Vamos ler Mateus 28, de 18 a 20. A grande comissão. Todo mundo está aí? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? O irmão Gustavo vai estar orando para a gente. Amém, irmãos? Oremos então. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus, obrigado, Pai, por mais um dia estarmos aqui reunidos na Tua presença. Reunidos, Deus, para louvar ao Teu nome e engrandecer a Ti e ouvir, Pai, a Tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor receba o nosso louvor nessa noite e também fale aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus é isso que eu te peço. E peço também, Deus, para que o Senhor nos abençoe e continue cuidando de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria chamar o pessoal da banda para a gente tocar hoje, louvar a Deus. Muda? Teste. Não estou mais. Boa noite, gente. Eu espero que você tenha trazido o seu melhor sorriso. Você veio com a sua melhor roupa, eu sei. Você tomou um banho gostoso. Porque aquele a quem vamos louvar, a quem vamos exaltar, é digno, é merecedor do nosso melhor. Desde o nosso andar, Ele é digno do nosso melhor vestido, da nossa melhor camisa. Oh, mas não é uma camisa nova, mas é a mais bonita que você tinha, que você achou e falou, eu vou com essa roupa, porque eu vou adorar o meu Deus, porque eu vou louvar aquele que me fez, aquele que me ama. E eu queria convidar você, se você puder, ficar em pé. Eu não sei se vocês aqui têm a forma, né, de estar em pé, mas Jesus disse que Ele veio para dar vida. Jesus disse que veio buscar o perdido. Jesus disse que veio para alimentar o faminto. Jesus disse que veio para aqueles que precisam de médico. Para que você veio? Para que você veio aqui hoje? Eu espero que você tenha vindo para adorar, assim como nós. Amém. Tranquilinho. Acho que não vai adiantar. Aleluia. Terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar.
alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Eu vim para adorar-te. vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Novamente. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Um Deus maravilhoso para mim. Às vezes nós nos encontramos em algumas circunstâncias não muito agradáveis na nossa caminhada com Deus. Alguns caminham há pouco tempo, alguns caminham há muito tempo. E muitas vezes nós vamos nos desgastando e parece que vamos fazendo mecanicamente, oferecendo mecanicamente o nosso culto ao Senhor. E temos, às vezes, a expectativa de que algo aconteça, de que alguma coisa mude. Mas tão somente existe um motivo para nos alegrarmos. Jesus disse aos seus discípulos, uma vez que eles estavam muito eufóricos, porque aconteciam coisas por onde eles iam, as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos. Mas Jesus disse para eles assim, sabe, vocês têm que ter alegria, não porque acontecem coisas maravilhosas, mas a alegria de vocês está em uma só coisa. O nome de vocês está escrito no livro da vida. É isso que deve encher o nosso coração todas as manhãs.
o nosso nome está escrito no livro da vida. E ainda que aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, ainda os nossos olhos não veem. Mas o Senhor tem uma história escrita na vida de cada um de nós. O salmista diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias. E esse dia está escrito no livro do Senhor. No meu livro, no seu livro, no livro dele o nosso nome, e cada um de nós um livro. E nesse livro, Deus escreveu uma história de sucesso. Uma história de sucesso. Que no fim, lá no fim, a gente vai receber a nossa coroa, o nosso galardão, pela nossa permanência, pela nossa perseverança, porque Ele é fiel em todas as suas palavras. Nada vai me separar, mesmo se eu me falar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vai me amparar. Teu amor não falha. Difícil é eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Ele é o mesmo, para sempre. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Faz isso que tudo
que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Só as nossas vozes agora. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. O mais forte que você puder agora. Tu és o mesmo. Amor não falha. Tu és o mesmo pra ser bem forte. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Pastor Rafa. É outro pastor Rafa, tá, gente? Para quem ainda não conhece, o Deus da multiplicação está agindo. A gente já volta para cantar, mas eu queria explicar o que está acontecendo se você ainda não está sabendo. O que o irmão Celso falou aqui no início, você ainda estava chegando, você ainda estava se ajeitando, ele falou assim, posso te imitar, meu irmão? É meu irmão lá da igreja, tá? Nós estamos em missões, e vocês também. Ele é carioca, eu sou paulistano, mas Deus está unindo todas essas culturas aqui numa mesma missão. Nós viemos em missão aqui para Piripiri por um tempo, mas não há aqui nenhum missionário de carreira. São irmãos normais, comuns, como eu e você. Estamos em missão aqui, como vocês estão em missão, e eu queria só falar um pouquinho do que já está acontecendo aqui, essa galera aqui lá de Atibaia, lá de São Paulo. O que nós temos vivido aqui com vocês está sendo assim muito legal. Nós viemos para ajudar no projeto, ajudar aqui na igreja também, estão vendo que nós estamos aqui participando com vocês, servindo vocês. E também vamos fazer evangelismo na Lagoa do Sucuruju e também aqui no bairro ao redor da igreja. Mas o que nós já estamos vendo assim é muito gostoso de ver. Uma igreja que tem nos servido, tem sido carinhosa, tem nos dado amor, e a gente se sente muito bem amparado por vocês. E aqui durante o projeto, eu que já participei de projetos sociais, já estivemos trabalhando com jovens, adolescentes, eu fiquei muito impressionado com o que eu estava vendo aqui no meio do projeto social, desde as criancinhas, das menores, até os adolescentes, que eu falava, né, na minha cabeça, né? Não falava para a equipe, não, se o pastor está nervoso, então eu vou sair correndo. Mas eu pensava, poxa, lidar com criança e adolescente não é fácil. E a gente chegou aqui, começou as programações, e não é porque a gente está aqui, mas é porque a equipe de vocês tem cuidado tão bem, ensinado tão bem, que a gente via que eles paravam para orar, paravam para lavar as coisas, paravam para vir aqui sem ficar discutindo, sem ficar fazendo nada, assim, de louco, né? E eu pensei, Deus já está agindo aqui através dos irmãos que estão na missão aqui. Então eu queria dar esse retorno para vocês. O Deus da missão que nos trouxe para cá, Ele já estava aqui com vocês. E já está agindo aqui. Algumas coisas têm acontecido, algumas crianças e adolescentes têm manifestado o desejo de
de estar com Cristo, de crer em Cristo como Salvador da vida deles, mas a gente vai continuar em oração para ir acompanhando, tá bom? Mas eu queria dar esse retorno para a igreja do que já estava acontecendo antes da gente chegar. Deus está agindo entre vocês. E durante esse tempo também a gente tem visto um mover, alguma coisa está acontecendo em alguns corações que a gente vê aqui. Amém? Queria dar esse testemunho para os irmãos. Os irmãos aqui vão continuar cantando, mas deixa eu já lembrar você, que se é membro aqui da igreja, que durante a próxima música você tem a oportunidade, o privilégio de trazer seus dízimos e ofertas. Mas antes disso, deixa eu orar por tudo isso. Orar para esta missão que está acontecendo aqui no meio de vocês, orar pela nossa casa lá também e pelas ofertas, que Deus leve isso, coloque em cada lugar que Ele já tem colocado, para o fruto dele no meio de vocês, amém? Vamos orar? Curve sua cabeça, seus olhos, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos, porque o Senhor tem agido no meio desta igreja, e muito através do projeto Crescer. Nós pedimos para que o Senhor continue, Senhor, tocando o coração, Senhor, tocando corações aqui, tanto das crianças que vêm receber o que a equipe está dando, quanto da equipe que está dando, e às vezes precisa sentir que está valendo a pena. Senhor, motiva esta igreja a continuar firme na obra do Senhor, também durante o nosso tempo aqui de culto, a tua igreja consiga ser liberal, Senhor, amorosa e generosa no ofertar, para o prosseguimento da obra do Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui adorado, a salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, no meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei.
nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Na escuridão da noite queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheio de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Agora vamos passar a mensagem para o pastor. Obrigado, equipe. Queria chamar as crianças para o tempo delas. Pastor, qual é a idade? Até 9. Então vem aqui as crianças para a gente orar por vocês. E a Pro? Cadê a Pro? Fernanda, Pro Fernanda. Venha. Que turma linda. Orar pelo tempo deles também com Jesus e uma mensagem adequada para eles, né? Senão eles vão ficar aqui olhando para o pastor Rafa 2, a missão, e assim, não entendo nada. Vamos orar pelo tempo deles. Oremos? Feche seus olhos, baixe a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós agradecemos por esse momento precioso de
louvor, adoração da tua igreja, com todos, desde o mais novo até o mais antigo aqui, e nós agradecemos e pedimos pelo tempo das crianças, para que eles possam ter um tempo adequado e possam entender do jeito deles, no passo deles, quem é o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, minha gente. É muito estranho o pastor tomar um café nesse calor? Não? Se você achar estranho, fala, não, o cara é de Atibaia, ele é estranho, tá bom? Tudo que for estranho para você, fala assim, ele é de Atibaia. Aí que já veio gente de Atibaia, não era estranha, né? Então fala assim, é o Rafa. Rafa 2, a missão. Meus amados, nós estamos aqui, como dissemos, em missão. Ah, não, vou tirar isso aqui porque eu me conheço. Eu me conheço. Esse copo vai sair voando. Estamos em missão e queremos compartilhar a palavra do Senhor com vocês em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Você deixa aberto aí, enquanto eu vou colocar aqui a apresentação da minha vida, da minha família e do nosso texto. Deixa aberto aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 24. Achou? Amém? Deixa marcado, hein, gente? Porque você vai ver que vai ter visual. Aí a tua tendência é fazer assim, quando o pastor começar a fechar a Bíblia e falar, não, eu vou ver ali, a figurinha é mais legal. Se você fechar a tua Bíblia, eu peço para tirar isso aqui, a gente volta só para a Bíblia, tá bom? Essa foi uma série que a gente fez entre idas e vindas, vida, falando sobre como a vida é complexa, sobre coisas que vão acontecendo na nossa vida, mas no meio de tudo isso, da nossa caminhada, como Jesus nos encontra ali, e nos reconduz para a nossa missão pessoal. Nem tinha comentado com a equipe, mas a Ana Lúcia falou aqui da nossa caminhada com Jesus, que às vezes fica desgastada. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O Senhor já estava conectando tudo. Mas antes eu queria apresentar a minha família para você. Aquela ali é a minha esposa, Ana Cristina. Eu coloquei ela com 2 cabelos diferentes, que ela é a rainha do cabelo diferente. Ali eu coloquei algo que simboliza muito a minha esposa, que é uma mulher de Deus, serva de Deus. Você está vendo ela no computador ali. Você fala, Rafa, ela estava trabalhando? Sim. Mas para escrever a minha tese de mestrado no último dia do ano, que era o último dia possível para entregar. Às vezes a gente é assim, né? Às vezes. E aí minha esposa falou, eu reviso para você, porque eu sou muito bom de pensar, desenvolver. Mas aí é muita coisa, aí ela revisou para mim, não é que ela escreveu minha tese, tá, gente? Mas ela revisou, falou, não, isso aqui, ó, vamos fazer isso. Ela formatou tudo e aí entregamos a minha tese de mestrado, que fala sobre discipulado e teologia bíblica. E nós estamos casados há 8 anos e 6 meses. Em dezembro faremos 9 anos de casamento e eu estou pastoreando a igreja há 8 anos. Né? Já estou lá na Igreja Comunidade Cristã das Boas Novas, por mais que 8 anos, ajudando no ministério, mas como pastor, o Senhor me colocou lá há 8 anos. Então é bem pertinho. Mas volta lá, na foto da minha família. Ai, gente, volta uma. A gente estava esperando o nosso filho por longo tempo. A Ana Cristina não estava conseguindo engravidar, tinha uma endometriose assim, agressiva demais. Ela teve que operar. E quase que fica naquela mesa de operação, mas Deus quis diferente. E a gente, mesmo antes de isso ficar provado que ela não poderia ter filho, a gente falou assim, ó, vamos adotar? Se a gente tiver biológico, graças a Deus, mas vamos adotar também? E Deus quis que fosse por adoção, e esperamos por 4 anos o nosso filho, João, que é lindo. Esse aqui é um mêsversário dele, a gente está com o nosso João lá. Só mais uma para eu babar um pouquinho, que eu estou com saudade, tá? Depois a gente volta para a Bíblia. Só mais uma, vai mais uma do João. Ai, gente, ele é muito lindo, João. João está com 8 meses, ele é um fofo, é um presente de Deus na nossa vida, mas a gente sabe que a gente foi escolhido para ser pais dele e ensiná-lo no caminho do Senhor. Agora pode ir para a igreja.
essa aqui é a foto, é um cenário lá do nosso lugar de congregação, que é um pouquinho mais apertadinho. Isso aqui é um dia que estava cheia a igreja. É uma igreja pequena, mas que ama o Senhor Jesus. Só vai mais uma que tem do outro lado assim. É uma igreja pequena, mas que ama o Senhor Jesus e ama andar com Ele e fazer discípulos. Amém? Obrigado. Pode ir mais uma e a gente vai ler o nosso texto em Lucas capítulo 24. Você deixou marcadinho comigo, não deixou? Lucas capítulo 24, verso 13 em diante. Nós teremos Jesus encontrando 2 discípulos que abandonaram a missão. Vamos ler? Lucas capítulo 24, verso 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Verso 17, e ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram estes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres nos tinham dito, mas não ouviram. Verso 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Até aí, oremos. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos a Ti, Espírito Santo, que escreveu isso junto com Lucas, que inspirou o autor a registrar isso como está, para transformar o nosso coração. Então aqui hoje pedimos para que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, que nenhuma palavra minha seja e fique no coração dos meus irmãos, mas apenas palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu gostaria de falar com vocês que Jesus nos acorda com palavra e comunhão e nos devolve a ação. Mas a primeira coisa que a gente vai ver é que há um desvio, há um desânimo. Pode ir mais um? Pode ir mais um, pode ir mais um. Há um desânimo, há uma saída precipitada da missão. O que estava acontecendo até ali? Jesus tinha caminhado com aqueles homens, mais do que os 12, 70, 72 em algumas versões. Além de Pedro, Tiago, João no barquinho, tinha mais gente, inclusive esses 2, na missão, sabendo quem era Jesus. E aí Jesus falava: eu vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia. E vocês me esperem, que eu vou diante de vocês para Galileia, e eu vou estar com vocês, ressurreto. Entenderam? Não. E ele falava de novo e de novo: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A minha obra é muito maior do que vocês estão achando que é. Vocês estão achando que a gente está indo para Jerusalém, eu vou tomar força lá, eu vou entrar no Congresso de Jerusalém, vou depredar tudo, vou sentar no trono e cada um de vocês vai sentar do meu lado. O meu reino não é daqui agora. O meu reino é do alto. Depois a gente resolve toda essa coisa aqui na terra, quando tudo se juntar no porvir. Mas ele avisou, avisou e avisou. Mas o nosso coração tem dificuldade para entender aquilo que a gente não quer entender. E aí Jesus morreu. E Jesus ressuscitou.
E aí os discípulos não estavam entendendo direito. Maria Madalena foi ver, ficou assustada, contou para os apóstolos. Pedro e João falaram: o quê? O que está acontecendo? Não acredito em você. E foram lá, correram, viram a situação, começaram a entender, mas ainda estavam desnorteados. Mas ao invés de ir embora, os discípulos, os 11, ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo, enquanto outros saíam precipitadamente da missão. Então eu vou começar aqui, tá bom? Imagina que aqui é a missão de Deus. E o texto diz pra gente, no verso 13 e 14, vê comigo. Naquele mesmo dia, o dia que Jesus ressuscitou, está tudo acontecendo, naquele mesmo dia, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de onde eles deveriam estar. Eles deveriam estar aqui, e naquele dia, quando tudo mudou no mundo, na existência e no cosmos, eles estavam indo embora para outro lugar. Você presta atenção nisso, que o nosso texto vai mostrar essas coisas. Ir embora, em algum momento eles vão parar, e vai acontecer alguma coisa aí. Mas ao pensar nisso, de ir embora, você já pensou que às vezes você quer sair de alguma situação? Você quer fazer logo algo? O nome de fazer rápido, sem preguiça, é diligência. Mas aí o texto pergunta para a gente, será que eles estão sendo diligentes? Ou estão sendo precipitados? Será que as coisas que eu e você estamos vivendo na nossa vida, e a gente está falando, não, o quê? Eu passar por isso? Eu não. E eu quero sair dessa situação. Será que não é precipitação? Será que aquelas coisas que estão incomodando o teu coração a respeito de casamento, trabalho, ministério, igreja, e você está como esses discípulos, onde você deveria estar, e a coisa está acontecendo, mas você não está vendo, e você começa a ir para outro lugar. Tem momentos realmente que Deus nos leva para outro lugar, mas a pergunta do Espírito para você, usando a palavra que ele escreveu aqui, é: será que não é precipitado o que você está fazendo e pensando agora? Porque está certo a gente fugir de certas coisas, como fugir do mal. Se é mal, se é tentação, se é coisa que não é para fazer, claro, sai fora. Não é? Tentação não é para a gente ficar lá parado, não sei, deixa eu ver. Destas coisas você fuja. Mas tem outras tantas que Deus fala para a gente, não sai agora. Não se precipite. E outras tantas que ele vai falar, nunca saia. Por exemplo, casamento bíblico. Não saia. Resolva, restaure, perdoe. Muitos de nós já no coração já começaram a sair de alguns lugares, né? E Deus está falando, será que não é precipitado? Vamos mais uma? E do verso, nós lemos aí o 13, o 14, no caminho eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, então eles estão em companhia um do outro, eles estão tentando entender, isso é legal conversar com mais alguém para você tentar entender, só que muitas vezes a presença de outra pessoa não basta para a gente entender, chega uma outra companhia, vê no verso 15 comigo, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles estavam indo embora. Próxima palavra, depois que Jesus pergunta isso, o que eles fazem? Eles pararam. Estavam indo embora da situação. O próprio Jesus entra do lado deles, e aí, o que está rolando? O que está pegando? O que está acontecendo aí? E aí eles não entendendo ainda quem é Jesus, o texto não fala para a gente o que está acontecendo, se é Deus que cegou, ou o próprio coração deles, com as coisas deles. Eu vou para essa segunda porque o texto vai me dar algumas dicas, mas pode ser algumas outras coisas. Eles não entendem que Jesus está com eles e vão caminhando, e Jesus, e aí? O que está acontecendo? Aí eles param. Eu gostaria de que agora eles voltassem para a missão. Eu gostaria que o texto acabasse e eles falassem, yes! É mesmo? O que eu estou fazendo? Jesus está aqui. Me liguei, deixa eu voltar para a minha missão.
pararam. E continua comigo. Verso 19. Perdão, verso 17. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E Jesus perguntou: que coisas? Gente, não é muito bonito de Jesus, de ao invés de só quebrar eles, porque ele tinha todo o direito do mundo, o rei dos reis, aquele que tem todo o poder, tinha todo o direito de falar: vocês estão errados, vocês são infiéis, eu dei provas e provas e provas e provas e provas para vocês, e vocês estão duvidando. Mas Jesus fala: o que aconteceu? Você consegue perceber nas linhas de Lucas e do Espírito Santo que Jesus é esse tipo de companhia para a nossa vida, que Ele nos acolhe? Ele entende as tuas dúvidas. Se outras pessoas talvez não entendam, se outras pessoas talvez vão falar para você: cara, você está sendo meio bobo, você está sendo precipitado, você está sendo, sei lá, falta fé para você, ou, sei lá, vira homem, ou não sei, vira crente. Se talvez alguma pessoa fosse dizer isso para você, Jesus vai falar: o que está acontecendo? Você quer falar um pouco mais? Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te ouvir sobre o teu casamento. Eu estou aqui para te ouvir sobre o seu trabalho. Eu estou aqui para te ouvir sobre o teu ministério. Eu estou aqui para te ouvir sobre as tuas dúvidas. Que coisas? Me fala. É o tipo de companhia que se aproxima, não distancia. É o tipo de companhia que, ao invés de quebrar-nos, nos acolhe. É o tipo de companhia que vai acompanhar ao invés de excluir por causa de dúvidas sinceras dos nossos corações, mesmo que brotem de pecados. Você está entendendo que esses dois estão em pecado, se afastando da vontade de Deus, e mesmo assim Jesus está indo do lado deles. E aí a gente tem dois extremos, que alguns de nós têm muito mais a tendência de acolher, certo? Talvez você seja muito mais amoroso. Alguns de nós têm muito mais a tendência de ser: cara, para com isso. O que é isso? E você já chegar com a direção e falar: não tem papo não, é isso. Eu não sei qual que é o teu perfil, mas Jesus está unindo os dois aqui. Ele está acompanhando, acolhendo, ouvindo. Só que ele está ouvindo para dar outro passo com eles. Ele não está ouvindo para mimar aqueles dois. Que coisa que está acontecendo com você? Fala: que pena. Pelo que nós vimos no texto, ele só está deixando sair do coração deles aquilo que está lá e eles não perceberam. Idolatria, coisas e desvios doutrinários, de vieses, qualquer coisa. Mas não estava perfeitamente o evangelho ali e o que significava aquilo. Mesmo assim, Jesus acolhe, caminha junto. Que coisas! Que eu não esqueça o bom companheiro que me ouve, mesmo eu estando errado, ou a caminho do erro. Alguns amigos, irmãos nossos, aqui da igreja, ou outras pessoas que você conhece, transparecem, transbordam Jesus na tua vida e na minha vida, ao nos ouvir, nos acolhendo, abrindo um espaço seguro na casa. Que aqui eu não vou falar não, aqui não vou falar não. Então vai tomar um café com o seu irmão e para ele te ouvir e te acolher. Mas em algum momento ele vai precisar fazer como Jesus também faz. Vamos, mais uma? Jesus nos encontra nos caminhos de ida, mesmo quando nos dirigimos ao erro. Eu não sei se isso vai te deixar meio escandalizado, mas Jesus é assim. Talvez isso deixe mais constrangedor aquelas coisas que você está pronto para fazer, que não tem nada a ver com o reino, porque Deus está falando assim: eu estou indo do teu lado e eu quero saber mais. Saber ele já sabe, né? Mas eu quero que você me fale mais, porque eu vou te tratar. Mas Jesus
nos acolhe para nos direcionar. Você está entendendo, meu irmão? O que está acontecendo na tua vida? Que Jesus está aí do teu lado, através do Espírito Santo dentro de você, falando assim: que coisas? Por que você quer largar tudo? O mesmo verso que ele pergunta, que coisas? Verso 19. Agora sim, vai começar a brotar do coração daqueles discípulos a visão deles das coisas. Que coisas? O que aconteceu? E estão falando para Jesus, né? O que aconteceu com Jesus, homem? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e do povo. Ih, profeta só? Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das nossas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão dos anjos que disseram que ele estava vivo. Tudo que Jesus já tinha falado que ia acontecer, os anjos estavam falando, estava tendo testemunho, sabe? Está acontecendo coisa aí na tua vida e Deus está falando assim: eu estou agindo, eu estou aqui, está acontecendo, o projeto está acontecendo, tem crianças sendo cuidadas aqui, tem gente se convertendo, a coisa está acontecendo. E você está, então, está acontecendo, e você está falando com outro óculos, né? Aí aconteceu isso, tal. Algumas das mulheres nos deram esse susto. 23. E não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão dos anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Agora está na hora daquele Jesus que nos acolhe começar a nos dirigir. Aquele Jesus que fala assim: beleza, você está indo embora, você está desviando, eu estou com você. Você parou um pouco, eu falei, agora ele vai voltar. Não, você continua indo embora. Agora está na hora de Jesus mostrar que ele acolhe, mas ele também nos direciona, nos redireciona e restaura a nossa vida. Pode ir mais um. Jesus entra falando assim: como vocês custam a entender. Perdão, antes disso a gente precisa refletir aqui no que eles estão pensando, que levou eles para desviar, para a gente entender o nosso próprio coração. Quando eles estão indo embora, é isso aí, corações enviesados, conclusões precipitadas. Quando eles estão deixando a situação que não era para deixar, era porque algo no coração deles estava totalmente enganado sobre o que eles deveriam pensar sobre Jesus. Eles falaram profeta, não falaram o Salvador, o Cristo, o Rei dos Reis. Eles falaram que Jesus deveria restaurar Israel. Verso 21. Aqui está o coração do desvio do coração, o ponto do desvio do coração deles. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Na hora que eu me frustro naquilo que eu achava que ia ser tal coisa, e não foi, aí o nosso coração se mostra aquilo que ele realmente é, rebelde. Se não é do meu jeito, então, tchau. Ele era um profeta. Jesus era poderoso em palavras e obras. Jesus era bonzinho, então. Não era aquele que é o verdadeiro Deus, que é bom, santo, santo, santo. Eu sei o que Deus está fazendo, eu até que sei, ou eu sei mesmo quem Ele é e o que Ele está fazendo. Tem diferença de, sei. Não, você sabia que você devia andar com Cristo? Não, sei. Ou você sabe que você deve andar com Cristo? Você até que sabe que você deveria estar honrando o teu casamento, ou você sabe que você deveria honrar o casamento para a glória de Deus? No que eu creio profundamente que não dando certo, eu quero abandonar tudo. Qual é o tipo de coisa que te deixa num estado que você fala, não, agora deu. Talvez o teu perfil seja de explodir e você vai quebrar tudo. Não quebrar com a mão, né? Jogar coisa.
Mas talvez o seu perfil seja mais tímido, e aí quando estas coisas não dão certo, você se recolhe, você fica triste, você fica fechado, não quer falar mais com ninguém, vai dando um tratamento de gelo e vai saindo fora. Qual é o tipo de coisa que eu creio tão profundamente que se aquilo não der certo, eu largo mão? Gente, isso é tão sério que se a gente acha que o nosso casamento, estou defendendo o casamento, mas se a gente acha que o nosso casamento é tudo e não Cristo, qualquer tipo de problema no nosso casamento faz a gente... Se a gente acha que o nosso filho, agora chegou João na minha casa, se acontecer alguma coisa com João e ele for o meu ídolo, o rei do meu coração, aí eu abandono tudo. E eu que achava que João, meu filho, seria a redenção da minha vida. Meu filho não pode ser o tudo da minha vida, nem a minha esposa, nem a igreja. Cristo é. Amém? Ele sendo, as outras coisas estão no seu devido lugar. Eu lembro que eu passei por uma situação dessa. Eu namorava uma garota na igreja que eu frequentava, uma igreja que o meu avô fundou lá em São Paulo, uma batista, não sei se já ouviram falar, a Igreja Batista em Represa Nova, muito tradicional. O reitor do PV já foi pregar lá, enfim, uma igreja bem tradicional. Minha família cresceu lá e eu achava, olha só, as pequenas coisas do nosso coração, elas podem ser bonitas. Eu achava que eu ia crescer naquela igreja, casar com alguém naquela igreja, ser uma família forte daquela igreja. E assim, as pessoas falam, o Rafa, filho do Elias, neto do Pedro, que fundou essa igreja. Só que eu não andei tão bem na minha vida. Eu dava algumas mancadas, mesmo sendo crente. Várias idas para fora da missão. E aí a minha namorada não quis ter muito paciência comigo. E aí, quanto mais eu me afastava um pouquinho, porque eu tinha as minhas dores por causa de luto da minha mãe, que eu tinha perdido, meu pai tinha começado a desenvolver Alzheimer, eu não estava sabendo lidar com as coisas, ninguém me discipulava, não existia discipulado, só existia culto, sentar e ir embora. Por isso que eu pego muito no pé. Igreja, discipulem uns aos outros, passem tempo uns com os outros, ouçam, acolham uns aos outros, para essas coisas não acontecerem. Ninguém fazia nada com ninguém ouvia ninguém. Se alguém está com alguma coisa muito profunda no coração, se vira, problema teu. E aí eu comecei a andar de um jeito que a minha namorada foi falando assim, este Rafa eu não quero. E ela foi se afastando de mim, e eu fui percebendo que eu perdi a pessoa que eu achava que seria mais importante na minha vida. Como estes homens, eu falei assim, e eu que achava que o meu namoro com ela seria a redenção da minha vida. Por isso eu comecei a ir embora da missão de Deus e da própria vida, com as coisas que eu estava fazendo. Qual é o tipo de coisa que domina o teu coração a ponto de, quando esta coisa não dá certo, você começa a abandonar várias outras coisas de Deus e não está nem aí? O que são essas coisas no teu coração? Mas claro, Jesus não deixa a gente dessa forma. Só vai mais um para a gente ver que Jesus expõe os nossos erros, vieses, deuses funcionais. Ele expõe o nosso coração. Ele expõe mesmo. Mas não para nos humilhar, para nos reconduzir. Verso 25, Jesus ouvindo tudo isso, eles indo embora. 25, Jesus lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que lhe constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos para o próximo ponto ali. Jesus passa do acolhimento ao direcionamento. Esse é o jeito de Jesus com a gente. Não joga a gente fora. Ele acolhe a gente. Ele deixa a gente expor. Ele deixa a gente falar. Ele vai caminhando com a gente. Ele está presente.
inclusive quando a gente está indo fazer besteira. Mas chega um momento que Ele vai deixar claro para você, através da palavra dEle, através do Espírito Santo alertando o teu coração, isto não está certo, através de algum amigo falando, não faz isso, calma aí, segura as pontas. Ele passa do acolhimento ao direcionamento, e aí a verdade é dita com amor, e dessa vez Jesus usou o amor para falar, como vocês custam a entender. Verdade é dita, há coisas sendo trazidas à tona, e ele fala, não, acho que vocês não entenderam, claramente não entenderam quem eu sou. Toda a Escritura diz respeito a mim, e ela estava avisando desde sempre, que eu sofreria, que eu morreria, que eu ressuscitaria ao terceiro dia. Está difícil, mas vamos lá. Eu passo mais um tempo com vocês, ensinando tudo de novo. Jesus para eles, tá? Não sou eu com vocês. Vocês já entenderam. Eu só estou repetindo o que Jesus falou para eles. Jesus passa do acolhimento ao direcionamento. E que eu não esqueça que a direção que Deus nos traz, claramente, está na palavra de Deus. Amém? Jesus não deixa a gente ir para o erro tranquilamente. Ele acolhe, ouve, caminha conosco. Mas Ele passa do acolhimento ao direcionamento. Preze, ame, goste de pessoas que caminhem com você e não concordam com tudo. Se você só se cerca de pessoas que falam a mesma coisa, pode ir mais uma, se falam a mesma coisa de você, que sempre fala assim para você, desconfie do que está acontecendo. Só quero lembrar disso aqui, ó. Não sei se você conhece esse termo aqui, amizade, que é câmara de eco. Se você só tem amigo que vocês repetem as mesmas histórias, as mesmas coisas, os mesmos conceitos, e ninguém ousa falar que você está errado, eu não sei se você tem bons amigos. Amizades câmara de eco é o seguinte, imagina que você está num lugar bem grande, fechado, que você fala, eu sou lindo, 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 o eco, né? O eco vai, lindo, 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 e volta para você. Tem certos tipos de amizades, certos grupos que vivem as mesmas coisas, as mesmas histórias, repetem as mesmas histórias sobre si mesmos e acham que está tudo bem com eles. Nunca ninguém discorda de ninguém. Não tem ninguém que tenha um posicionamento diferente e está tudo bem de ter um posicionamento diferente. Esse tipo de abordagem de Jesus com aqueles discípulos mostra para a gente que, além de corrigir o erro, é saudável ter gente que ande com a gente, que não pensa exatamente igual a nós. Facilita para a gente ver os nossos pontos cegos e aquilo que a gente estava achando que estava certo, mas que tem um outro lado que você talvez não viu. O que é? Na tua vida que você estava prestes para deixar de lado. E você estava, lembra o texto? Eles estavam indo para Emaús, 11 quilômetros de distância de onde eles deviam estar. Num tempo onde não havia carro, é muita distância. Verso 28. Jesus já deu a bronca, já deu o estudo bíblico, tá bom? Estudo bíblico a jato. Verso 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, ainda indo, tá indo embora. Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. O que eles falaram? Insistiram em falar o que para Jesus? Lê aí, por favor. Fique. Finalmente parou o movimento de ir embora. Estavam indo, pararam, reclamaram, continuaram a se afastar da missão. Finalmente falaram, fique conosco. Senhor, moço, estranho, que está falando coisas que a gente não concorda muito, mas que é bom a gente pensar um pouco. Fique conosco. Parou um pouquinho o movimento de ir embora, tá bom? Boas amizades vão segurar você. Fique conosco. Moço, eles não estão sabendo que é Jesus. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32, perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Esse é o poder da comunhão também. A palavra é muito importante porque ela direciona a gente. O coração faz queimar, de quem é de Jesus, de quem nasceu de novo, a palavra de Deus faz o nosso coração queimar. Pode mais um? Mas tem algo que abre os nossos olhos, a gente fala, cara, o que está acontecendo? É no partir do pão. Você sabe o que é isso? É muito mais do que a gente comer. É a mesa, é a comunhão, é o tempo junto, é o toque, é o cheiro. Eu não vejo a hora de ir para casa, segurar o meu filho no colo e sentir aquele cheiro de bebê, que é meio lindo e gostoso e meio de leite azedo. Mas que, cara, você já sentiu isso aí? Esse negócio entra no teu nariz, a endorfina, assim, uhul, meu filho é lindo! Deus sabe que comunhão e materialidade, ter tempo junto, sentar à mesa, contar piada junto, piada de bom gosto, tá bom? Sem besteira. Rir, comer, assistir um jogo, ir pescar. O que você gosta de fazer? Quem anda com você nisso? Tocar música junto, cantar junto, sem precisar ser culto, assim de... mas passar tempo junto, é no partir do pão que a gente acorda de novo para a missão. Eles estavam indo embora, estavam indo embora. Olha o verso 33 comigo. Antes eles falavam assim, não estavam queimando o nosso coração, um pouquinho antes, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, indo embora. Verso 33, então levantaram-se e o quê? Vê aí, o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém, voltaram para onde eles deveriam estar, correram de volta para o centro da missão de Deus, para a vida deles. Indo embora, pararam, e finalmente, com palavra e comunhão, o coração queimou, os olhos foram abertos, e eles não puderam mais se afastar de Deus, e voltaram para Jerusalém. Alguns casamentos vão precisar de palavra de Deus, aconselhamento, comunhão, mediação, mas quando o Senhor abrir os teus olhos, o teu coração queimar de novo, mesmo que você não tenha pedido carta de divórcio, tá? Pode ser que só o coração estava indo embora, e você lá quieto, lá, não, beleza, tá bom, faz café aí pra gente. Mas quando o Senhor tocar você de verdade, teu coração vai queimar de novo, e teu coração vai voltar de volta para a missão do teu casamento. Fala glória a Deus aí, que eu sou de fora, você não vai passar vergonha não, tá? O Senhor vai fazer o teu coração queimar de novo, por Ele e pela missão dEle. Onde você está, meu irmão? Se afastando da missão de Deus? Ainda tendo que discernir o que é melhor agora para a tua vida? Verso 33, levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois que estavam indo embora, contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Voltaram para a missão e foram testemunha de novo para ajudar outras pessoas a ficarem firmes com Jesus. Pode ir mais uma? A palavra nos queima o coração e o partir do pão nos abre os olhos. No final é tudo sobre Jesus. Toda a palavra é sobre Ele. Toda comunhão real em casamento, amizade, igreja é sobre Jesus. Você sabe que um casamento espelha quem é Cristo e o seu povo. Você sabe que a igreja entre si está espelhando quem é Cristo e o povo dele. É tudo sobre Jesus. Se você talvez pense, mas eu não sou um missionário, eu não tenho uma missão que eu estou indo embora. Tem alguma coisa que Deus te chamou para fazer, vivenciar, testemunhar Ele, que Ele está falando, volte para a sua missão. Se tem uma coisa que a gente está vendo no projeto aqui, que detona a vida daquelas crianças, é casamento quebrado, gente que vai embora e deixa filho para o outro cuidar.
Se tem uma coisa que eu vejo lá em Atibaia, é a mesma coisa. Talvez a tua família, aos olhos dos outros, da igreja, não sei, possa não parecer grandes coisas, mas é uma missão de Deus. Viva um casamento como uma missão de Deus, para que os teus filhos cresçam cheios de Jesus. Não vão embora da missão de Deus. E se você está indo, deixa o Senhor te acordar de novo, para você voltar para a tua Jerusalém. Esse é o mesmo Senhor que fez isso com Jonas. Esse é o mesmo Senhor que fez isso com Elias, quando Elias falou assim, mas só eu faço cair fogo do céu. O Senhor falou para ele, não. Eu separei muito mais gente. Pode parar, Elias. Tem muito mais gente. Volta para a missão. Cuidado com o teu complexo de herói. Igreja, cuidado com o complexo de só nós somos. Calma. Tem mais gente. Voltem para a sua missão. E eu não vou ler a outra parte do texto, mas o mesmo Jesus que fez isso com aqueles dois, faz com os 11 também. Aparece no meio deles, fala, gente, toca aí, faz um peixe aí, vamos comer junto, e explica toda a Bíblia de novo para eles, para acordar todo mundo, fazer queimar o coração de todo mundo, e todos voltarem para a missão. Só vai mais um, por favor. Mais um. Acordado, volta à ação, você sabe disso. Só mais um para a gente encerrar. Jesus nos acorda com palavra e comunhão e nos devolve a ação. Eu espero que o Senhor tenha reacendido a chama dele em você. Não porque eu sou alguma coisa, porque a minha oração aqui é que você não me ouça, mas ouça o Espírito Santo falando através da palavra dele. Se você estava se afastando de algo, de Deus, reconsidere. Se você estava indo muito rápido para algo, e pode ser que você tenha que ir para algum lugar, mas era muito rápido, respira com Jesus um pouquinho, conversa com Ele. O Senhor sabe porque essa mensagem chegou até aqui hoje. Porque eu ia pregar Efésios, uma coisa totalmente diferente. Falei, Senhor, o que é? É Efésios ou é Lucas? Ele falou, Lucas, então vamos lá. O Senhor está falando conosco aqui. Deixa eu orar por nós, depois nós vamos participar da mesa juntos na ceia. Curve a sua cabeça, meu irmão. Pai, de novo, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, para reconhecer que em vários momentos a gente não está fugindo de que devia fugir, que é da tentação. Nos ajude a fugir disso, mas não da tua missão, Senhor. Ajude cada irmão aqui, Senhor, na missão deles. Não importa o que isso pareça para o mundo, mas se para eles é o que o Senhor deu, e é grande e é belo, os ajude, Senhor. Faça queimar de novo o coração com a tua palavra. Faça queimar de novo e abra os olhos com a comunhão vinda do Senhor. E eles voltem para esta missão. Que cada um de nós aqui, Senhor, a começar por mim, tenha os olhos bem abertos para o Senhor, esteja bem pertinho do Senhor, para que vivamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós clamamos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a gente vai participar agora, né? Pastor, fala aí. Obrigado, pastor. Quero convidar os irmãos a se dirigir ali para o refeitório. Esse não é um segundo momento, ainda estamos no culto, ok? Então, por favor, banheiro, água, agora não. Vamos diretamente ali para o refeitório, celebrar a ceia. E logo em seguida, você vai ter um tempinho para ir no banheiro e fazer outras coisas. Então, vamos diretamente para o refeitório para continuar esse momento de adoração com a ceia do Senhor.